O novo Jesus da atualidade. Ah, David, mas Jesus só pregou o amor e não julgou ninguém. Será mesmo que isso não é uma desculpa para pecar em paz? Curte, comenta e bora pro vídeo. A espiritualidade no mundo maromba. O que aconteceu aí com o Ramondino, que ele se pronunciou, falou aí sobre a espiritualidade que ele está levando atualmente. O Scarpelli também. Vamos comentar um pouco sobre isso. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não vai falar diretamente sobre o que Ramondino faz ou não faz da vida dele. A gente não vai falar sobre a pessoa em si. Cada um faz o que acha que é melhor para si, beleza? A gente vai analisar aqui o ponto que é espiritualidade e fé, beleza? Ó, vamos lá, o post que aqui a Vit Viana postou. Ela colocou na legenda o seguinte: eu sou barroca, macumba de enfeitiçar. Ou seja, aqui ela deixou muito bem claro que ela segue um padrão espiritual diferente do padrão bíblico, né? Quando a gente para analisar isso, lembrando, mais uma vez, a gente aqui está fazendo uma análise sobre essa questão em si da espiritualidade, com a mistura de ritual, macumba, essas coisas. Sobre a vida da Vit Viana, sobre a vida do Scarpelli, sobre a vida do Ramondino, isso aí eu não tenho nada a ver, beleza? Ó, e no mesmo post ela fala aqui o seguinte: aos que julgam em nome da fé, mas destilam intolerância, desejam apenas coerência, que vivam de fato o amor que tanto pregam. O amor de Cristo não exclui, não agride, não impõe. Isso aqui é muito grave. Quando a gente para falar sobre o amor de Cristo, porque de fato o amor de Cristo ele não agride, o amor de Cristo ele realmente não tem essa característica de desprezar a pessoa. Mas se a gente for olhar na trajetória bíblica, desde os profetas até o próprio Cristo, ele se posicionou contra outras culturas. O próprio Deus fala que não adorais outros deuses além de mim. Lá, se a gente for olhar no livro em Jeremias 25:6, vai falar o seguinte: não siga outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com a obra da mão de vocês. Ou seja, aqui o Deus, que é amor, ele está se posicionando também com ira. Ele está alertando: não me provoque ira. Por quê? Por um lado, Deus é amor, só que por outro lado, Deus ele é fogo consumidor em justiça. Então a gente não pode se esquecer desses dois pontos, porque se a gente focar na Deus é amor, vou fazer o que eu quero porque Deus me ama, vou fazer o que eu quero porque Deus me perdoa, não tem nexo a cruz do Calvário, não tem nexo tudo que Deus passou para os profetas, passou para os apóstolos, para ele passar para a gente. As escrituras não tiram o nexo de tudo, entendeu? Aí ela diz: nas religiões de matriz africana também há Deus. Também há Deus. Ela não citou aqui o Deus o bíblico, né? Ela diz também há Deus. Ela não especificou aqui o Deus. A luz, a caridade e, sobretudo, o amor. É importante, tipo, isso que eles falam sobre o amor. Eles cravam muito na parte do amor. Porém, o amor não anula a justiça, como eu falei. Sigam em paz, com passos íntegros e a certeza de que não há erro em viver com axé. Aqui ela fala: sigam em paz e com passos íntegros. Isso realmente é legal. Independente da religião, independente de qualquer coisa, é legal você ser uma pessoa íntegra, entendeu? Só que o problema aqui, mediante as escrituras, não é tipo você ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que ama o próximo e tudo mais. Inclusive Jesus diz: amar o próximo como a ti mesmo. Mas o problema aqui ela fala: não há erro em viver com axé. Quando ela começa a misturar coisas distintas que a Bíblia diz que não é para misturar, aí a pessoa vai e mistura, o erro está nisso aí, entendeu? O erro é querer misturar uma coisa de homens, doutrina, cultura de homens, com o divino. O problema é esse. Ó, e se a gente for ver, na Bíblia tem vários exemplos falando sobre isso. Por exemplo, em Mateus 24:11, vai falar: se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não é aqui não fala pouca gente, aqui fala muitos. E Satanás, a genealogia dele é essa, é enganar as pessoas. Ele faz com que você veja o mal como um bem. E assim ele engana as pessoas, entendeu? E sabe qual é o mais perigoso disso tudo? É que muitos vão falar em nome de Jesus. Nessa passagem aqui, Jesus diz que muitos
virão e enganarão a muitos em meu nome, e se passarão pelo Messias. Na mesma Bíblia que fala, Deus é amor. Por outro lado, a gente vai ver em Hebreus 12:29 que fala, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. O mesmo Deus que ama, ele é o mesmo Deus que julga. Numa hora, ele é o teu advogado. Em outra hora, ele é o teu juiz. Ou seja, por isso que eu digo, a gente passar a pensar dessa forma, Deus me ama, eu vou fazer o que eu quero porque ele me perdoa. Deus me ama porque Jesus pregou amor. Isso é extremamente perigoso. Isso aí é extremamente perigoso. Jesus, quando ele foi interrogado, você veio para abolir a lei? Ele fala, eu não vim para abolir a lei nem os profetas. Ele deixou isso muito bem claro. Jesus deixou isso. Esse próprio Jesus. As pessoas falam assim, o Novo Testamento é um. O Velho Testamento anula. Aquele é um Deus de ira. Aquilo é um Deus que a gente não deve levar em consideração. Cara, isso é muito grave a gente for parar para pensar nessas coisas. Pô. Se você tiver um pensamento sobre Cristo sem embasamento bíblico, a chance de você errar com a sua perspectiva de visão sobre isso é muito grande, porque o coração é enganoso. A Bíblia fala o coração é enganoso. Não é porque a gente abre aqui um versículo, eu vou abrir aqui um versículo, pensei do meu jeito aqui, então significa que é. Esse versículo é assim porque eu pensei assim. Não é, entendeu? Então tem que ter uma base forte para a gente não cair em engano. Resumindo, o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo, o mesmo Deus da atualidade. Deus ele não mudou, Deus ele não se adaptou à cultura e Deus ele não evoluiu conforme a sociedade. A verdade de Cristo, desde o Éden, desde o início do mundo, continua sendo a mesma verdade até os dias de hoje. A verdade ela vai sempre continuar sendo verdade sempre. Aqui, Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias humanas e inúteis, que se fundamentam nas tradições e nos princípios elementares desse mundo, mas não em Cristo. Então, a gente vê daí o quão nítido o próprio Deus através da Bíblia, porque tem gente que fala isso também. A Bíblia foi feita por homens. Onde você quer chegar com isso, velho? Tipo, aonde você quer... cria todo um argumento para tirar a Bíblia da base, da raiz dela. Só que não consegue, pô. Não tem como. Deus, ele sempre deixou isso muito bem claro. Então, tal que a Bíblia, ela segue em alta até os dias de hoje e sempre vai seguir em alta. A Bíblia é hoje e sempre foi o livro mais lido em todo o mundo. Então a gente vê daí a preocupação nas escrituras, e deixando bem claro, as escrituras deixam bem claro, sobre que tenham cuidado com as filosofias humanas. Eles se baseiam nas tradições elementares desse mundo, mas não em Cristo. Isso aqui deixou muito bem claro. Então é isso, galera. Não é sobre atacar pessoas. Como eu falei no início do vídeo, esse vídeo não é um posicionamento sobre a vida de Ramondino, ou da esposa dele, ou de outras pessoas aí famosas aí do meio da maromba, tá certo? Nem na vida de ninguém. A gente pegou como ponto aí essa questão da espiritualidade atual, a perspectiva das pessoas hoje em dia em relação a Jesus Cristo e o amor, esquecendo um pouco da parte da justiça de Deus, tá certo? Onde ele fala em Apocalipse, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Jesus, ele é o verdadeiro amor. Jesus, ele perdoa sim. Jesus, ele transforma sim. Mas Jesus confronta, tá certo? E é isso. Se você quer o Cristo da Bíblia, você precisa aceitar o Cristo completo. O amor, a justiça e a santidade de Cristo e de Deus. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí do nosso canal, tá certo? Quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui no final do vídeo. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários o que é que tu achou aí sobre esse ponto. Deixa a tua opinião, tá certo? É isso, tamo junto. Os